E aí, devs, bom dia! Mais um dia a gente aqui na nossa bicicleta. Tô tentando dar uma melhorada aqui na parte de filmagem, etc. A gente já comprou até um microfone novo para facilitar aqui a comunicação entre a gente. Então bora lá, mais um dia aqui de cardio. O cara tá... Vamos tentar aqui mudar a vida fit, né? E ver se eu consigo pelo menos levar alguém aí pra fazer exercício físico, né? Então bora lá. Hoje a gente vai responder 3 perguntas, né? Muito interessantes. E bora lá. A primeira pergunta... Deixa eu só colocar direitinho aqui o speed. Show. A primeira pergunta que me fizeram, que na verdade foi uma resposta à live de ontem. O inscrito chegou e falou assim: a pergunta mais comum na hora da entrevista do ABAP Júnior é nenhuma, porque não tem vaga, né? E isso é engraçado, né? Pelo menos é o senso de humor, né? E o que eu falei, o que eu até respondi, né? Tem. Inclusive essa semana eu até postei lá no Discord da gente, né? Na aba de oportunidades. E tem vagas, né? E é como eu falei ontem. A grande questão é que as vagas, elas não vão ficar disponíveis abertamente, as vagas de júnior, certo? As empresas, o que elas vão fazer? Como júnior e trainee, não vou nem falar de júnior, tá? Mas as vagas de trainee, que é para quem não tem experiência, você geralmente vai ser indicação, entendeu? Dificilmente a empresa vai abrir a vaga assim abertamente, a não ser que realmente na região dessa empresa realmente não tenha mão de obra. Aí o que ela vai fazer? Ela vai abrir, né, pro LinkedIn, etc. Mas vagas de júnior dificilmente vão estar no LinkedIn. A ideia da rede social, no caso dos júniors, não é você arrumar o emprego lá, você arrumar sua vaga lá. Lá você vai fazer o network. O que eu quero dizer? Você vai interagir com o pessoal, vai fazer as perguntas, vai dar sua opinião. Quando você fizer isso, você começa a ser lembrado. E aí, consequentemente, você começa a fazer amizades. E essas amizades é que você vai chegar e vai falar: cara, estou precisando de uma oportunidade de ABAP Júnior. Você não tem aí alguma oportunidade, etc. Isso não tem, tipo, poucas pessoas chegam pra mim, pra não dizer ninguém, tá? Perguntando se tem alguma indicação, alguma coisa. Então, assim, é difícil de ter. Então, quando você chega pra alguém mais sênior, fala assim: cara, vê se eu não consigo trabalhar na tua equipe e tal, pô, morro de vontade de aprender, etc. É aí que você vai conseguir. Não é lá no LinkedIn, vai aparecer lá a vaga e você vai se candidatar. Mas dificilmente para trainee e júnior vai aparecer. Por isso que são tão raras. Por quê? Geralmente pessoas com pouca experiência, você consegue fácil assim. Se você conversar com as pessoas internas, elas vão te indicar pessoas com pouca experiência. Então o que você tem que fazer é ser lembrado por essas pessoas para que quando apareça, você entre. Porque tem muita vaga. Tem muita vaga, mas as vagas não são divulgadas, sacou? Então essa é a questão. Infelizmente, hoje é network, não é só um curso. Óbvio, o curso, a certificação da SAP vai te preparar para a vaga. Mas quando a oportunidade aparecer, você tem que estar preparado. Isso eu concordo. Por isso de um curso, por isso de estudar na própria SAP, enfim, onde você quiser, você vai estudar. Isso aí eu não discordo de nada. Por isso que eu falei da faculdade ontem. Faculdade é muito importante porque você vai criar um vínculo ali com os seus amigos, né, do curso, e eles podem te indicar nas empresas que eles entrarem, assim vai, sacou? Então essa mensagem que eu queria deixar. Não está fácil para ninguém, pai. Você não vê vaga de júnior de engenheiro civil, você não vê vaga de júnior para vendas, você não vê vaga de júnior para front-end, para back-end. Você não vai ver isso no LinkedIn. Você não vai ver isso em canto nenhum. Geralmente essas vagas são mais reservadas. E como você acessa? Network. É mandar: pessoal, estou em busca da minha primeira oportunidade.
marca aqui os seus amigos e tal. Cara, é se jogar no mercado, filhão. Show? Espero ter tirado a dúvida. Agora, dizer que não tem vaga, isso é forte, tá? Porque tem vaga sim. E eu vejo bastante, mas não vejo divulgando. Essa é a parada. Partindo para a segunda pergunta, né? A segunda pergunta foi interessante. Ele falou assim: Gabriel, eu trabalho com contabilidade, né? Conheço o SAP e tenho uma pretensão de me tornar ABAP, certo? Aí eu falei, até aí show de bola. Aí o que ele falou? Mas eu não tenho ideia, não gostaria de me tornar consultor. Aí eu falei pra ele, cara, temos um grande gap aí, tá? Por quê? Para você se tornar um profissional SAP, dificilmente você não vai ser um consultor, tá? Porque só tem duas formas de você entrar ali no mercado. Ou você vai ser um interno da empresa, aí pode ser que você se encaixe no seu perfil, ou você vai ser consultor. Tem muito mais vaga de consultor do que interno, sacou? E para você entrar e ser interno das empresas, mas você tem que dar uma sorte de você trabalhar numa empresa que tem SAP e você conseguir essa migração. O que mais que você pode fazer? É bem difícil você ser um interno, né? É uma indicação muito forte. Ou você migrar para a empresa e a empresa já ter o SAP, aí você vai conseguir. Agora assim, a grosso modo falando, se você não pensa em ser consultor, né? Quer trabalhar em vários clientes, trabalha numa consultoria, né? E aí você vai e trabalha para vários projetos. Cara, vou te falar, as suas probabilidades de entrar no mercado reduzem aí por pelo menos 60%, porque se não for mais, porque as maiores vagas que tem, as maiores oportunidades são justamente para os consultores, né? Por quê? Porque interno é uma equipe menor. Então geralmente eles contratam um ABAP, contratam um SD, um MM, dependendo obviamente da empresa, quais os módulos que ela usa, mas vai pegar ali meio que um representante, às vezes um funcionário usa 2 módulos, controla 2 módulos, porque as empresas pequenas não querem investir muito. Então assim, isso causa um certo constrangimento até internamente, né? Dos funcionários terem que mexer em vários módulos, mas isso é extremamente comum quando a gente fala de equipe interna. O desafio é legal porque você é a referência da sua empresa e tal. Isso é muito massa. Agora a grande questão é, as consultorias são contratadas para resolver os maiores problemas, certo? Então um exemplo, tem uma coisa que vai tomar muito tempo da minha equipe interna, passa para a consultoria. Aí eles vão lá e pum, paga. Aí contrata-se um monte de gente para você fazer aquele projeto. É assim que funciona. Então, quando você diz, eu não quero ser consultor, aí você quebrou dentro, entendeu? Vai ser difícil de você entrar no mercado. Porque realmente as maiores oportunidades são para consultores. Show? É isso que eu tinha para responder isso. Em relação ao background de negócio, né? É muito bom você ter o background de negócio. Vou te explicar por quê. O maior déficit dos ABAPs não é só a parte técnica, tá? Se bobear é mais a parte de negócio. Então, como você já tem um background ali de contabilidade, talvez você entrar num projeto de FI, você vai se dar muito bem. Por quê? Você já sabe os processos, você já entende como é que funciona, você já tem um leve conhecimento sobre a ferramenta, né? Agora, assim, hoje em dia, o consultor ABAP, ele tem um leque muito grande de coisas, né? Por quê? Hoje em dia a gente tem que conhecer o Eclipse, é uma coisa que você não conhece, porque funcional geralmente, ou Key-User. Key-User, então, não utiliza o Eclipse. Então, para ABAP, você vai ter que se adaptar a isso. Falando aqui de código, né? Você vai ter que aprender a programar e etc. Mas essa parte de programar, a sintaxe ABAP, ela não é o seu principal problema, tá? A sintaxe ABAP é só um ganchinho que você vai ter para poder se desenvolver na empresa, se desenvolver na carreira. O principal gap aí que tem
é onde colocar as soluções, porque é uma dificuldade grande do pessoal de achar o melhor ponto para que você insira o código. Esse é o principal, onde o pessoal tem mais dúvida. Hoje em dia, o pessoal também não conhece sobre o HANA. Então, parte de ALV-IDA, a parte do RAP, do CAP. Então, esses são os desafios de hoje, para o pessoal que está entrando, né? Porque o pessoal que está entrando vai ter que conhecer do ABAP clássico e vai ter que conhecer do HANA. Então, assim, é uma fase de transição que quem entrar vai ter que se adaptar a isso ou vai diminuir suas chances. Você entrar no mercado é probabilidade. Como é que você aumenta a sua probabilidade? Fazendo network, conhecendo as stacks, fazendo projetos, participando de coisas. Então, entra aí, sacou? Você tem que aumentar as suas probabilidades. O inglês aumenta a sua probabilidade. Conhecimento do RAP aumenta a sua probabilidade. Probabilidade que eu digo de você ser chamado, de você entrar em bons projetos, de você migrar para o exterior, sacou? Então, sempre trabalhe com probabilidades. Show? É o Paulo Musi da programação. Aí tá tentando, né? Vamos ver o que a gente consegue. Como eu não gosto de fazer o cardio, é uma forma de eu me distrair, vou falando aqui e passa bem rapidinho aqui, meia hora, 40 minutos, né? Então vamos lá, voltando à pergunta, né? Eu acho que o background de negócio ajuda o ABAP, que isso é um gap legal que o pessoal tem. Isso vai, você ter esse contato com o negócio, né, da área e tal, isso vai te dar algumas soft skills, né, para que você consiga ter um melhor desempenho como desenvolvedor. Mas isso não quer dizer que você vai ser um bom desenvolvedor. Você vai ter a soft skill, que é a comunicação, ter aquele jogo de cintura. Então quem é vendedor, quem já foi vendedor, trabalhou em loja, trabalhou, sabe? Isso quando vira desenvolvedor é top. Por quê? Porque o cara, geralmente os desenvolvedores são travadões, aqueles nerdão e tal. E aí na hora de conversar, o pessoal fica meio acanhado. E isso conta pra caramba, velho. Na hora de você, até na entrevista, né? Eu trabalho na área de vendas, está aí, pronto. Se você entra como desenvolvedor, pô, é muito top. É a Bruna, né? Pronto. Se você entra como desenvolvedora, você vai ter um jogo de cintura que geralmente o pessoal que não trabalhou com vendas tem, sacou? Isso eu digo por experiência própria. Eu já fui promotor de vendas e vendedor, né? De café, enfim. E o que que acontece? Quando eu cheguei no desenvolvimento, eu era super desenrolado, né? Como a gente fala. Então eu conversava, eu ia no negócio, me apresentava. E aí quando eu cheguei, o pessoal tudo nerdão, eu tive um certo destaque ali. Por quê? Porque todo mundo queria falar comigo. Porque eu falava, opa, tudo bom? Como é que você tá? Vamos aqui e tal. Resolvi os problemas deles, sacou? Isso conta pra caramba na hora. Tanto na entrevista, porque você vai causar uma boa impressão, né? De você estar ali conversando com o RH, você tendo esse jogo de cintura, isso aumenta muito a sua probabilidade de entrar no mercado. Já ouvi falar disso, mas acho que o medo de começar do zero me deixa travada. Eu vou ser honesto. Qualquer pessoa que vai fazer uma transição de carreira, independente da idade, se você tem 19, 30, 40, 50 anos, você sempre vai ter esse sentimento, porque o ser humano mesmo, o próprio ser humano tem esse medo, né, de mudança. A gente sempre busca a nossa zona de conforto. Eu tô aqui na bicicleta porque eu tô saindo da minha zona de conforto. Óbvio, o meu corpo pede para eu ficar deitado na cama, de boaça, assistindo um YouTubezão. Mas o que eu faço? Vou tentar mudar aqui, aos poucos, para que eu consiga ter um rendimento melhor, uma profissão melhor, uma coisa que eu goste. Então o que eu acho, né? Trazendo isso para a parte da programação. Tenta começar devagar, você não precisa sair, como você falou, já trabalho com vendas. O que você faz? Você vai ter que vai ter que ralar um pouco, né? Obviamente, mais do que outras pessoas que estão começando, por exemplo, né? Então você vai ter que dar aquela ralada, aquele incentivo maior, porque você já trabalha, então o seu tempo é reduzido.
E é o que eu falo, Gabriel, eu consigo aprender em 3, 4 meses? Se você se matar de estudar, você vai conseguir aprender. Tudo é o empenho que você coloca para que você consiga aprender. A grande questão é, quanto tempo você tem? Se você já trabalha com vendas, eu sei que vendas trabalha até de fim de semana. Não sei se você trabalha, mas geralmente trabalha. Ou seja, a sua carga horária para estudar é reduzida. Geralmente o pessoal chega tarde em casa de vendas, né? Que vai fechar a loja, vai fazer coisas. Então, acaba que é reduzido o número de horas que você tem por dia para estudar. É diferente de um cara que está só na faculdade. Por isso que geralmente o pessoal entra mais fácil quando está na faculdade. Sacou? Então, o que eu acho que você podia fazer? Vai aos poucos. Estuda, se prepara, né? Porque quando aparecer uma oportunidade, você está preparada. Sacou? E pode ser onde você menos espera. Um exemplo. A gente quer fazer no DL, mais pro final do ano, um hackathon, tá? Já falando aqui abertamente. Eu não ia falar sobre, mas a gente vai fazer um hackathon. Então a gente vai oferecer uma premiação para a equipe vencedora. A gente vai separar vários grupos. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai reunir pessoas para que, em prol de um desenvolvimento, para que essas pessoas de nenhum e pouco e médio conhecimento se conheçam e se relacionem. Sacou? É com exclusividade. Então esse hackathon, o que vai ser? A gente vai ser uma semana de evento, onde vão ter algumas lives. E aí de sexta, sábado e domingo é desenvolvimento, é montar as equipes vão ter temas e vão desenvolver em cima do tema algumas aplicações. Dentro do SAP, obviamente, né? Então é uma forma de você conseguir se comunicar com pessoas, fazer aquele network, porque esse é o intuito. E em troca, o DL paga as equipes vencedoras com dinheiro, obviamente, que é o que incentiva a galera, né? E a gente está tentando fechar parceria com algumas consultorias, né, para ver os projetos, enfim. Então é uma outra forma de você conseguir sair, né, da zona de conforto, é um incentivo por estar pagando, né? Então você vai querer montar sua equipe, vou montar minha equipe aqui, a gente vai tentar entregar aqui e vamos ver se a gente ganha, né? E obviamente tem vários critérios, a gente vai falar disso quando for a hora. Mas é isso, eu acho que você ir aos poucos, né? Não adianta você pedir demissão e achar que você vai entrar estudando 2 meses, 1 mês, ralando de estudar, você dificilmente vai entrar, essa é a real. Então o que eu faria se eu estivesse em outra área? Ia rachar, virar à noite, estudar, ir atrás, para que quando aparecesse a vaga, eu conseguisse desenrolar. Você já tem, trazendo aqui para o seu cenário, o background perfeito, que é comunicação, né? Ser desenrolada, poder da negociação. Então quando você for negociar com um funcional, alguma atividade, ou quando você for apresentar alguma coisa, tenho certeza que você vai ter essa desenvoltura. Por quê? A área de venda você tem que conversar. Se você não negociar, se você não se relacionar, você não vende nada. Então, ter esse background vai te ajudar muito. Você já está à frente de muita gente. O que você precisa agora é se desenvolver tecnicamente, que para mim não é o mais difícil. Eu acho que não é o mais difícil tecnicamente falando. A soft skill conta pra caramba. Porque soft skill você só pega em determinadas situações, sabe? Que você desbloqueia, falando agora igual o Pablo Marçal aqui, você desbloqueia essas habilidades só quando você passa por um estresse. E geralmente a área de vendas te traz muito, não estresse negativo, tá? Mas um desafio. E a área de venda te traz muito e te desbloqueia vários pontos interessantes. Sacou? Esse é o intuito. É necessário pra mim, né? Você falou, que necessário essa live. Essa live é tão necessária pra mim, que eu tô fazendo cardiozinho de manhã, em jejum até. E é bom pra vocês que eu vou tirando as dúvidas. Então tem outras dúvidas ainda que eu vou tirar, hein? E essas lives ficam todas no YouTube, a gente publica tudo lá, pra ficar salvo. E no Instagram também, obviamente, né? Então é isso, acho que devagarzinho você consegue migrar. Agora sim, é sair da zona de conforto. Vou dar um exemplo, o exemplo próprio, tá? O DL, eu trabalho, tá? Então eu sou consultor, eu trabalho para uma empresa pública aqui de Portugal.
E o que que acontece? Eu gravo vídeos e eu fico até ontem, eu fui dormir 1h40 da manhã. Eu levantei 7 horas, tô fazendo cardio. Então assim, é fácil? Podia estar no videogame? Podia estar, sei lá, no YouTube, assistindo filme? Poderia. Mas assim, para que você consiga chegar em um lugar diferente, você tem que fazer mais do que os outros. Essa é a parada. Então, assim como eu tenho essa dedicação de entrar, gravar, escrever, editar, porque eu praticamente faço tudo do DL. Fiz toda a plataforma, desenvolvi toda a plataforma. Isso não é, o que eu quero falar aqui não é, meu Deus, o Gabriel é o bonzão. Não, o que eu quero mostrar é que para que você consiga chegar em algum canto, vai haver sacrifício, não tem almoço grátis, certo? Então você vai ter que se dedicar e rasgar seu tempo. Então, você está trabalhando com vendas, quer entrar? Você vai ter que abdicar, você vai ter que dormir mais tarde, você vai ter que estudar no fim de semana, você vai ter que, nos seus tempos livres, aproveitar ao máximo para que você consiga entrar na área. Não tem segredo, não tem almoço grátis. Show? Passando aqui pro próximo tópico. Foi perguntado pra gente no Instagram ontem qual é a relação entre OData, CDS e Gateway, né? Em ordem melhor, CDS, OData e Gateway. Então vamos lá. Primeiramente a definição de cada um deles, né? CDS nós já conhecemos, a gente tá até com curso aí, então bora assistir, bora se inscrever. A gente também tem o RAP também fala de CDS, também fala dos três na verdade, né? Então vamos lá, falando de CDS. CDS é uma view, né? É o Core Data Service. Então ele serve como se fosse uma visão de banco de dados, ok? Imagina que você tem uma fonte de dados e a CDS é o que está selecionando esses dados, juntando de várias tabelas, vários bancos, várias origens, para te fornecer dados. Show? Então a CDS só serve para isso, seleção de dados. Aí óbvio, vai ter condições, vai ter um pouco de programação dentro dela? Com certeza. Mas o intuito dela é selecionar dados para que sejam disponibilizados para alguém, que é o chamado consumidor. Show? Quando a gente fala do OData, o OData é um protocolo de comunicação, certo? Então ele serve para definir como a sua CDS será exposta. Então você tem vários tipos lá, né? Inclusive dentro do SAP é o chamado Service Binding, né? Quando a gente vai publicar lá dentro do HANA. Então, o OData, ele é uma estrutura, né, de lógica ali dentro, de informações que serão exportadas. Show? Então eu posso escolher o OData V2, eu posso escolher o OData V4, eu posso escolher o Web API, lá que está dentro do Service Binding também. Enfim, tem outras formas de você exportar as coisas do SAP. Então basicamente é como o OData é como e em que estrutura você vai exportar as suas CDS. Esse é o contexto, é assim que eles se relacionam. Que a pergunta dele era o que era e como eles interagem entre si. Então, CDS é a fonte de dados. Na verdade, eu não vou nem dizer que é a fonte, vá. A fonte de dados são as tabelas. A grosso modo falando, são as tabelas. As CDS vão montar regras de negócio em cima das tabelas, do conteúdo delas. O OData vai definir como eu vou exportar isso. Show? E o Gateway é justamente o canal de comunicação do SAP com os sistemas externos. É através do Gateway que o SAP consegue se comunicar com outras pessoas, sacou? É a ponte entre o SAP e outras tecnologias, outras stacks, né? Então, o Gateway é onde a gente faz o publish, né, das coisas, o publish dos objetos, e ali você consegue testar no Gateway, ver como é que está funcionando, mas ele envolve essa parte da publicação em si, certo? E isso não é novo do SAP, tá? A SAP reaproveitou isso. No final das contas, o HANA, ele cria uma camada em cima do que já existia, tá? A SAP não criou, obviamente, criou algumas coisas do zero, mas o core da parada já existia, sacou? É tanto que o início do Fiori tá ali na SegW. A natureza ali, a parte inicial ali do Fiori, SegW.
exportava-se ali, e aí foi evoluindo, primeira parte do BOPF, parte do BOPF era a primeira geração assim do Fiori, aí foi evoluindo, aí a gente chegou agora no RAP. Show? Então essa é a interação entre os três. Trazendo o contexto inteiro, tá? Tabelas é a fonte de dados. CDS é trabalhar os dados para chegar numa informação de negócio. Aí a gente vou inserir um novo agente aqui, que é o Service Definition. O que é o Service Definition? É ele que define quem será exportado, quais são as entidades, quais são as CDS que nós vamos trabalhar externamente. É o Service Definition. Service Binding é qual é o protocolo, qual é o tipo de export que a gente vai fazer. Ele vai ser uma OData V2, V4? Qual é a diferença, Gabriel? Aí tem que buscar exatamente na internet, porque tem várias diferenças entre os dois. Algumas annotations funcionam no O4, outras não funcionam no O2. Então é uma evolução, show? O O4 obviamente é uma evolução e é uma organização maior. Então algumas annotations mudam. Gabriel, que diabo é annotation? Annotations são tags que você coloca na sua CDS que indicam características dos campos. E, além de características dos campos, você consegue criar componentes de tela para o Fiori Elements, obviamente, através das annotations também. Então, quando você está trabalhando com Fiori Elements, você consegue, através de annotations, criar até posicionamentos de tela, quem vai ser filtro, quem não vai, se você quer criar caixinhas, se você quer criar tabelinhas, tal, tudo isso você faz com annotation. Upload de arquivos você consegue fazer com annotations. Então é toda a parte de UI. Então, fiz lá o Service Definition, defini quais são as CDS que eu vou exportar, Service Binding, como eu vou exportar, e faz o Publish e o Gateway serve para se comunicar externamente. Show? Eram essas 3 perguntas que a gente tinha para responder. Já são 8h50 e 28 minutos, faltam 2 minutinhos. Vou enrolar aqui 2 minutinhos para fechar os 30 minutos de carga, que senão não bate as calorias, né? Mas é isso. É muita coisa quando eu começar a falar de CDS, S4HANA e tal. É difícil, porque é um conceito muito fora do que o ABAP está habituado. Porque o ABAP está habituado ali no código tradicional, né, no código clássico, ALV, faz loop, collect, né? Que são coisas que, quando a gente parte para o HANA, você tem que tirar tudo isso da sua cabeça. Porque você vai ter que fazer o code to data, né, que é o que a SAP fala, tirar do código e trazer para o banco de dados. Trazendo aqui o contexto, né, de CDS e tal. É muito massa trabalhar com CDS porque você tem esse desafio de resolver as regras de negócio através de uma query de banco de dados. Porque a CDS nada mais é do que uma query mais robusta. Mas é uma query. Então é um desafio muito massa trabalhar com o S4HANA. E são conceitos realmente que confundem. Tem pouca coisa na internet e a gente está aqui, óbvio, para descomplicar essa parada, né? Show de bola, enrolei mais 2 minutos e a live de hoje é isso. Deixa as perguntas no Instagram ou nos comentários do YouTube, que o vídeo também vai subir para o YouTube. Se quiser mandar no Discord, no WhatsApp da gente, fica à vontade e manda os temas lá, que vou tentar fazer live todos os dias da semana, né? Para que a gente consiga tirar essas dúvidas e ter uma interação melhor com vocês. Show? Obrigado, valeu, tchau, tchau.